Oi, pessoal, tudo bem? Acharam que iam se ver livres de mim assim tão fácil, né? Enquanto não veio o professor de história, né? Eu não estou com vocês aí por motivos de força maior, tá bom? Que eu não pude pegar as aulas esse ano, tá bom? Mas eu jamais abandonaria, tá? E enquanto esse professor de história não vem, a gente vai se virando aqui, né, com os nossos videozinhos, vai ficar disponível lá no canal, tá? Então dá para vocês reverem essa aula. Eu também vou deixar o material, tá? Só pedir para o Gustavo, porque eu não tenho mais acesso ao Teams de vocês, mas também podem me mandar mensagem que eu mando para vocês com o maior carinho do mundo, tá bom? Então hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto, né? Das aulas anteriores, tá? Que nós terminamos em As Grandes Navegações, então nós falamos sobre o Antigo Regime, tá? E agora a gente vai começar a falar da colonização da América, tá? Então, para a gente falar um pouquinho de colonização da América, nós temos que revisar ali, né, o que já foi visto, tá? Então, a colonização, na verdade, ela é uma forma de sustentar o antigo regime, né? Então, quando a gente fala o que é o antigo regime, né? O antigo regime é formado pelo mercantilismo, que na época era o sistema econômico, né, do período moderno, né, e o absolutismo. O que era o absolutismo? Era a forma com que a política era organizada a partir do poder absoluto do rei. Tá? Lembrando que este poder absoluto do rei, ele tem duas bases muito importantes, que são o poder da burguesia, né, o apoio da burguesia, que a burguesia apoiava esse rei. Por quê? Porque o rei representava o Estado, né? O poder do rei estava intimamente ligado a este poder do Estado. Então, o que a burguesia queria? A burguesia queria ampliar o seu mercado consumidor, né? Queria ampliar suas vendas, e a partir de como ela faria isso? Ela faria isso por quê? Porque o rei criaria medidas, criaria leis, que, né, ampliaria mercado para eles, e também é o rei quem vai impor o pagamento de impostos. Certo, tudo bem até aí? E outro poder que sustenta também o absolutismo, né, esse poder absoluto do rei, é a religião. Então, o rei, ele tinha tanto poder assim, por quê? Porque ele era um representante de Deus na Terra. Lembrando que aqui, neste momento, a gente tem um conflito muito forte entre a Igreja Católica, que tinha até então, no período feudal, um poder único e exclusivo religioso dela, né? Porque quando a gente fala de religião misturado com política, né, qual que é o poder dela? Ela convence a população, né? Ela tem esse poder de convencer o povo a guiar a política que rege, né? Esse é o poder da religião. E no caso aqui, a Igreja Católica começou a perder essa força por causa da Reforma Protestante, tá? Então, essas duas religiões nos estados, né, nos estados nacionais, que eles eram católicos, eles vão ter o apoio da Igreja Católica, por quê? Porque o rei, como poder absoluto, vai proibir os seus súditos de serem protestantes. E os estados que a gente tem o protestantismo muito forte, apoiando este rei, vai fazer o contrário, vai proibir que os súditos sejam católicos, fortalecendo essas duas igrejas, tá? Então, este poder absoluto, ele é apoiado, então, é o poder do rei, né? O rei manda, o rei representa o Estado, mas ele é apoiado por duas bases, a burguesia e o poder religioso. Beleza? Lembrando que nós estamos falando que o antigo regime, no caso o absolutismo, né, dentro do antigo regime, ele é o poder do rei perante o Estado. Então a gente tem que lembrar que tem a formação também nesse contexto dos Estados nacionais, tá? Então, quais eram os quatro principais Estados nacionais que se formaram? Vamos revisar. Portugal foi o primeiro, tá? Espanha em seguida, e aí nós vamos ter dois atrasados por causa da Guerra dos 100 Anos, que foi Inglaterra e França, tá? E são esses quatro países que vão sair ali na frente, né, para as grandes navegações. No caso, primeiro Portugal, que dominou o Oriente, né, o mercado, que vai pegar ali África, né, e as Índias ali na Ásia, né? Então, principalmente o Oceano Índico, né? Então, a Portugal vai dominar esses mercados. Lembrando que Portugal não implanta ali um sistema colonial, ele vai colonizar por meio de feitorias, tá? Que são aqueles postos comerciais, tá?
Espanha sai depois, e aí eles acabam chegando, né, encontrando a América, né, que vai entrar agora, que a gente vai entender um pouco melhor, né, a gente viu dentro do âmbito das navegações, e depois, logo atrás, a gente vai ter, correndo atrás, né, do prejuízo, Inglaterra e Espanha, tá? E aí a gente vai aprofundar esse processo de colonização deles agora, beleza? Então, vamos começar. Bom, mas quando nós falamos de colonização da América, a gente tem que lembrar que a América já existia, tá? Antes desses portugueses chegarem aqui, antes dos europeus, né? De modo geral, que a gente não está falando só de colonização do Brasil, antes desses europeus chegarem, já existia uma América, né? Então, como que era essa América antes, tá? A primeira coisa é a gente entender que hoje, tá? Quando a gente fala de hoje, a América, ela na verdade, ela é dividida em 3 partes, né? A gente já vê até isso em geografia, é ótimo que o Gustavo vai estar aí, porque ele já complementa, né, essa minha fala, né? Se ele quiser, ele pode até me pausar para falar agora. Mas quando a gente fala de América, a América é dividida em 3 partes: América do Norte, Central e Sul. E essa América não é homogênea, tá? Essa América é muito dividida. E quando a gente fala dos povos dessa América, né, pelo menos na história, a gente tem uma divisão de 4 tipos de sociedade completamente diferentes, tá? Que é a América Branca, a América Índia, a América Hispano-Americana e a América Multirracial, tá? E tudo isso é uma consequência de uma América que vem de um processo colonizador completamente diferente, tá? No caso da América Branca, é a América que vai vir diretamente, os europeus, eles vão povoar essas regiões, por quê? Porque são lugares que economicamente eram mais viáveis. É o caso, por exemplo, da região do Prata. Então, quando eu falo da região do Prata, eu estou falando da região onde, na divisa entre Argentina, Brasil, no caso Rio Grande do Sul, e Uruguai, tá? Então, são Argentina, né? Ela tem esse nome, né? Qual que é a prata na tabela periódica? É o AG, né? Por quê? Porque é uma região muito rica em prata. Então, logo que os europeus chegam, né, nos espanhóis vão chegar ali, eles já vão notar, principalmente por causa dessa bacia do Prata, né, que é o encontro dos rios Paraguai e tem mais outros 2 rios que eu não vou lembrar o nome agora, que fazem a divisa ali entre Brasil e Argentina, Brasil e o Paraguai, né, que vai desaguar ali na Bacia do Prata, e tem um que vai pegar ali e vai fazer a divisa entre a Argentina. São encontros de 3 rios. E aí, formando uma bacia de água, né, que vai para o mar. Então, o encontro desses 3 rios, e ali nessa região era muito rica em prata, tá? Então, por isso, vai ser uma região ocupada diretamente pelos espanhóis, tá? Pelas pessoas ricas, e que não vai ter uma grande miscigenação por isso, tá? Então, eles vêm com a família toda ali para habitar, para enriquecer, para explorar essa prata que existia na bacia, tá? E essa bacia vai ser alvo de grandes conflitos durante a divisão territorial da América, né? Principalmente vai envolver muito o Brasil, tá? Mas isso a gente vê um pouquinho mais para frente, tá? A América anglo-saxônica, na verdade, é os Estados Unidos, Canadá, aquela região que nós chamamos aqui de América do Norte, tá bom? Então, na verdade, essa região ela vai ser colonizada, né, por motivos religiosos. Por quê? Porque era uma região que ela não sustentava o mercantilismo. Ela não sustentava porque o clima, né, da América do Norte era muito parecida com o da Europa. Então, tudo que você tinha ali, a Europa produzia. Então, tudo que eu fosse explorar, se não fosse ouro, né, metais preciosos, ela não era grandemente lucrativa. Então, por isso, não compensava, né, eu migrar para lá para explorar. Então, ali a gente vai ter umas colônias que nós chamamos de colônias de povoamento, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais quando chegar na colonização dos ingleses, tá? Essas colônias de povoamento são protestantes que vieram fugidos da Santa Inquisição, tá? E eles vêm para cá junto com a família, porque eles não vão voltar para a Europa, tá? Exatamente fugindo da perseguição religiosa.
E por isso acabam vindo pessoas brancas mesmo, sem miscigenação. Então, a colonização, por exemplo, que a gente vai falar dos Estados Unidos, é uma colonização completamente diferente, tá? E então ali acaba tendo a população mais branca. Eles vão lá e acabam exterminando mesmo os nativos. Tá bom? Então, essa é a América Branca. Então, a gente tem dois lugares, que é a América do Norte, tá? E a região da Prata. A América Índia já são mais ligados aos países que tem a Cordilheira dos Andes, que era um lugar mais difícil acesso ali dos europeus, né? Porque a cordilheira era um lugar muito difícil de ser acessado, né? Principalmente, eu acho que até hoje, mas naquela época é pior. Então ali você não tem uma grande influência europeia, tá? Nessa região. A influência europeia ali chegou muito tarde, tá? Então, por isso que a gente acaba chamando de América Índia. Então, são pessoas que habitam aquela região que mantém as suas tradições muito fortes e, ao mesmo tempo, eles mantêm as características físicas, tá? Nativas, né? Dos povos originários, ou como vocês preferirem chamar. A América hispano-americana já é a América que a gente tem a miscigenação com o indígena, tá? Que fica mais ali, que nós chamamos de América Central, né? E principalmente o Paraguai, tá? Então, ali já são regiões que a gente tem essa miscigenação bem forte, né? Então, a gente teve muito forte a mão de obra indígena, tá? E, ao mesmo tempo, né, acabou se misturando ali com os europeus, mais especificamente com os espanhóis, tá? E a América multirracial, que já é o Brasil, que já tem as três bases, né, que vão constituir os brasileiros, que são os indígenas, os negros e, no caso, o português, né? Em que é muito difícil alguém que seja brasileiro que não seja misturado, né? Que não tem, então é multirracial, tá? Então, por isso, esse processo colonizador fez com que a América não se tornasse um local homogêneo, tá? Agora a gente vai falar, então, essa América sempre existiu, né? Ela não começa a existir com os europeus aqui, né? Apesar de muitas vezes isso ter ficado meio que abandonado na história, tá? E aí a gente tem que falar como que o Homo sapiens, né? Como nós humanos conseguimos chegar até a América. Eu estou falando um pouquinho sobre isso porque parece que o ano passado vocês não tiveram pré-história, né? Então vamos falar um pouquinho disso aí. Bom, todo mundo sabe que o crânio mais antigo, né, o Homo sapiens mais velho, foi encontrado na África, tá? Então foi de lá que o Homo sapiens se desenvolveu, tá? Aparentemente, até então é isso. Então, como que eles vieram para a América, né? Lembrando que a América é aquele continente que está mais afastado, né? Então, a gente tem duas versões sobre a vinda duas hipóteses, né, sobre a vinda do Homo sapiens para a América. A primeira e mais aceita, tá, é que eles, durante os períodos glaciais, né, lembrando que a Terra teve 4 glaciações, tá? Então, o que são as glaciações? São os momentos em que, devido ao clima, tá, da época, a Terra ficou coberta de gelo, tá? E aí, durante esses períodos de glaciação, a Era do Gelo, né? Todo mundo assistiu, né? Numa dessas, os Homo sapiens, tá? A nossa espécie conseguiu atravessar a Ásia para a América. Por quê? Porque a Ásia e a América, o Estreito de Bering, que é isso aqui, ó, tá vendo? Que separa aqui no norte a Ásia e a América, ele acabou se ligando por gelo, tá? Então aí eles foram atravessando e dali eles acabaram se espalhando pela América do Norte, Central e Sul, beleza? Só que, conforme as pesquisas foram avançando, descobriu-se que os crânios da América do Sul, eles têm características diferentes dos crânios, né, das características físicas desses primatas que estavam na América do Norte. Ah, então a gente tem aí um grave problema, né? Porque se são diferentes, significa que houve ou uma miscigenação ou que eles vieram de outro lugar. E aí é que tá. Os, os crânios, né? Enfim, os vestígios encontrados na América do Sul são geneticamente mais compatíveis com o que foram encontrados na Oceania, na Polinésia ou no sul da Ásia.
e não no norte, e não na América do Norte. E aí é que tá. Então, a gente teve duas formas de imigração para lá, né? Que é, eles provavelmente vieram da Polinésia. Então, por meio de como, né? A nado não foi, nem voando. Então, acredita-se que eles desenvolveram alguma forma de navegação para conseguir chegar até a América do Sul, principalmente ali pelo Chile, tá? Que são os crânios, né, mais próximos, tá? Então, a gente tem duas teorias, pelo Estreito de Bering, tá? Durante a Era Glacial, e por navegação ali pela Oceania. A datação é que provavelmente são períodos muito próximos, tá? Então, a gente não sabe exatamente quem veio primeiro, se foi o pessoal do Estreito de Bering, se foi o pessoal pelas navegações na Polinésia, tá? Mas que foram no mesmo contexto histórico, tá? Foi mais ou menos na mesma época. Bom, e aí nós temos os povos pré-colombianos, tá? Então, quem são os povos pré-colombianos? São os nativos, tá? São os povos originários, são os povos que já estavam aqui antes dos europeus chegarem, tá? Então, o que aconteceu aí? Conforme a gente teve as mudanças climáticas, né? Começou a fazer muito calor, o gelo do Estreito de Bering derreteu, e aí o povo na América ficou isolado, tá? Então, eles começaram a não ter mais contato, não dava mais para transitar pela Ásia, e eles acabaram ficando aqui na América e acabaram ficando isolados, tá? Aí eles tiveram que se virar com as características físicas, né, que o continente propiciava. Então, era um continente muito com mata fechada, né? Era um continente muito difícil de sobreviver até então. Então, eles tiveram que desenvolver, começar desde o zero. Então, a grande pergunta, né, que se fazia é o quê? Que lá na Europa, eles já, nesse período, né, que eles vêm para cá, eles já tinham alguns desenvolvimentos sociais que, por exemplo, aqui na América, quando os europeus chegam, estavam muito atrasados, né? Então, por exemplo, a viver em comunidade, né? A vida em cidade, a vida urbana, né? Como que eles ainda não tinham conseguido se desenvolver? Uma das teorias, né, é que eles, por causa da questão da mata, de sobrevivência, os animais, né, que aqui existiam, eles acabaram retrocedendo nesse convívio social, nesse desenvolvimento social, tá? Então, esses humanos, né, que vieram para cá, eles acabaram retroagindo no seu desenvolvimento social por uma questão de sobrevivência, principalmente na América do Sul, tá? Por causa da vida na cordilheira, as matas fechadas, tá? Então, eles acabaram sofrendo aí esse processo de retrocesso social, tá? E por isso a gente tinha pouquíssimas civilizações que tinham práticas urbanas, tá? Que era o caso dos maias, incas e astecas. Beleza? Tá bom? Então, vamos falar aí que são os famosos povos pré-colombianos, tá? A gente não vai se estender muito neles, tá? Eu vou falar sobre eles meio que por cima, porque eles não caem muito em vestibulares, mas a gente tem que lembrar, tá, desses povos. A primeira coisa é a questão da localização geográfica, né, deles. E os maias, quando os europeus chegam aqui, eles praticamente já tinham sido extintos, porque os astecas acabaram dominando os maias, tá? Então, eles existiam bem pouco, mas eles foram a primeira grande civilização. Eles desenvolveram, por exemplo, o número zero, eles tinham um grande estudo sobre astronomia, tá? Muito grande, e eles foram os primeiros que começaram a desenvolver cidades, tá? Então, a localização geográfica deles é bem aqui, ó, no meio da América Central, esse vermelhinho, não, desculpa, esse aí é o seca, o laranja, tá vendo aqui? É a grande localização deles na América Central. Então, sempre lembra, Maia começa com M, então eles ficavam bem no meio da América, tá? Com o passar do tempo, os astecas conseguiram se desenvolver, tá? E acabaram meio que dominando aí os maias, tá? Os astecas são o primeiro grande império da América, tá? Então, eles são esse vermelhinho aqui. Azteca tem 6 letras, a mesma letra que México, tá?
e eles, o que tem de muito importante aqui entre eles é a principal cidade primitiva, né, que a gente tem, que é Tenochtitlan, tá? Tenochtitlan hoje é a cidade do México, que é a capital do México, tá? E eles tinham um grande desenvolvimento, né? Então, eles tinham, assim, uma coisa que encantou muito os europeus na época, porque quando os espanhóis chegam aqui na América, né, os espanhóis, eles vão chegar bem no Império Azteca, tá? Então, eles vão dar de cara ali com os astecas mesmo. E o que eles ficaram encantados era com a questão de saneamento básico, porque os europeus não conheciam saneamento básico, tá? E por isso que isso ficou muito, né? Impressionou muito os europeus, tá? Outra coisa que é importante que às vezes cai é a forma de domínio dos espanhóis sobre os astecas. Por quê? Porque os astecas, eles eram muito eles tinham uma característica militarizada muito forte, eles tinham até a arte da guerra, né? Eles tinham um estudo só sobre guerra, tá? Então, eles tinham um império muito forte, os astecas, e como que os espanhóis conseguiram dominar eles, tá? Porque existia uma lenda do Quetzalcoatl, tá? O que era o Quetzalcoatl? Era uma serpente que tinha asas, tá? Então, isso é mitologia asteca, tá? E aí, na história deles, essa serpente, o Quetzalcoatl, ele ia voltar, certo? Ele voou, né? Era uma cobra, né? Uma serpente com asas, e que ela foi embora, mas que ela um dia iria voltar com os cabelos loiros como o sol e os olhos azuis como o céu. E aí, quem é que aparece aqui? Os espanhóis, tá? Imagina isso, que os espanhóis, eles eram mais castanhos, né? Tem o cabelo um pouco mais preto. Imagina se fossem os franceses, tá? E aí, os astecas acreditaram que essas pessoas eram o Quetzalcoatl. Então, por exemplo, Montezuma, que era o imperador dos astecas, lembrando que quando os espanhóis chegam aqui, os astecas estavam no auge do domínio deles, tá? O Montezuma, então, que é o imperador do auge asteca, né, que vai fazer aquele grande desenvolvimento, ele vai casar a filha dele, a Malinche, com o Hernán Cortés, tá? O Hernán Cortés era o responsável por fazer o domínio asteca. Então, ao casar a filha dele com o Hernán Cortés vira o genro do imperador. E aí ele fica sabendo de todas as estratégias de guerra, dos armamentos, de tudo como ele poderia derrotar os astecas, tá? E aí, a partir disso, que eles conseguem um domínio asteca. Só que lembrando que os astecas só entregam a toalha após o quarto ataque espanhol, tá? Então, não foi assim também do dia para a noite, tá? Eles ralaram ali um pouquinho para conseguir dominar os astecas. E, por último, os Incas, tá? E os Incas, eles já ficam aqui, ó, na região da América do Sul, ó, em verdinho, tá vendo aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, tá? Então, por isso foi muito difícil os europeus chegarem, né? Os espanhóis chegarem até eles, porque eles habitavam a cordilheira, né? Então, por eles habitarem essa região, era mais difícil ali o acesso. No caso, o que pega muito com os incas, com a cultura inca, é que eles tinham um imperador, que era o Sapa Inca, tá? E no caso deles, eles acreditavam que os deuses eram o sol, a lua, eram os elementos da natureza. Então, eles achavam que o Sapa Inca era o descendente, era filho do sol, tá? Então, ele era filho do... Ele era filho do deus maior, né, que era o sol, então por isso que ele era um imperador. E lembrando que o poder era hereditário, tá? Então, passava de pai para filho. E no caso deles, eles tinham várias províncias, né? E na Cordilheira dos Andes era muito difícil a comunicação entre eles. E por isso a gente vai ter os curacas, que são os responsáveis pelas províncias e que tomavam as medidas, que era o acesso direto do Sapa Inca, tá? Outras coisas que a gente tem que falar também sobre isso é que o milho tinha uma grande importância para a cultura inca, tá?
Então, era um alimento muito importante para eles, era um alimento sagrado, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar agora sobre os astecas. No caso dos astecas, eles tinham um comércio muito forte, mas a principal atividade econômica deles era a agricultura, tá? E no caso dos astecas, o principal produto era o cacau, tá? Tanto que o cacau, ele funcionava não só como alimento, mas o cacau também funcionava como moeda de troca, tá? Então, ele trocava ali, ele comprava produtos por meio do uso do cacau, né? Com o cacau eles conseguiam ter fazer essas atividades comerciais. Outra coisa que os astecas também caem muito são as pirâmides, tá? As pirâmides astecas são diferentes das pirâmides dos egípcios, tá? Porque os astecas têm a prática do sacrifício humano, tá? Então, onde eles faziam isso? Eles faziam no topo das pirâmides. Então, as pirâmides não eram iguais às pirâmides dos egípcios, que é pontuda, né? Não, ela é meio que reta, porque ali acontecia o sacrifício. Então, a pessoa ia lá, cortava a cabeça, rolava e tinha todo um ritual, tá bom? No caso das pirâmides astecas, só podia ter acesso a ela os sacerdotes, tá? Ou seja, as pessoas que tinham ali. Bom, vamos agora de modo geral. Poder dos três povos é um poder teocrático, ou seja, o governante tem características religiosas, o governante ele tem o poder político, mas a base desse poder é religioso, tá? É, são, é, elas são civilizações urbanas, mas elas também, a maior parte da população morava nas áreas rurais, tá? Mas existiam as cidades, são consideradas cidades urbanas. E acho que religião, todos eles são religiões politeístas. Beleza, pessoal? Bom, a gente depois, eu falei um pouquinho, fez essa introdução nesse vídeo, acho que dá aí uns 30 minutos de aula, tá? Eu vou fazer um outro vídeo agora entrando direto na colonização da América, tá bom? E é isso, tá? Daqui a pouco eu volto com mais um pouquinho aí de aula. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.